Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Todos bem? Espero que sim. Vamos para a nossa aula revisiva hoje. E nós iremos revisar alguns conteúdos que vocês estudaram, certo? Então, observem aqui os nossos assuntos de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o passado simples e contínuo. É um dos conteúdos que nós vamos revisar. Conjunções de causa e consequência. Expressões que vão apresentar um posicionamento de polidez, né? Com posicionamento polido, né? Digamos assim, uma pessoa educada, nós vimos isso. Aqui nós observamos a diferença. Eu coloquei logo os dois aqui para que vocês possam entender a diferença dos dois tempos verbais que nós aprendemos. Nós vimos o passado simples e o passado contínuo. Ah, tem diferença, professora, desses dois? Tem, tá bom? Observem que o passado simples nós usamos para ações passadas que já concluíram, né, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, se eu digo para vocês, eu comi um bolo ontem. Então, já passou, né? Eu comi o bolo e terminei de comer. Então, isso é uma ação passada. Nós falamos que é o passado simples. Nós observamos que no passado simples, nós temos dois tipos de verbos, que são os regulares e os irregulares. Aqueles regulares são os que acabam com ED no final. Lembram disso? Então, na imagem aí para vocês tem esse exemplo. Tem o verbo assistir e observem que embaixo tem ele com ED no final, tá bom? Ao lado tem o verbo comer. Então, esse aí é um verbo irregular. Por que ele é irregular? Porque não tem uma regra. Então, a gente não coloca o ED nele. A palavra pode mudar ou não, mas não tem uma regrinha, tá bom? Nós precisamos analisar aquela tabela de verbos que eu já mostrei a vocês. Nós precisamos conferir como é que fica o passado. E se já estiver na mente de vocês aí, vocês já aprenderem, fica melhor ainda. Então, nessa imagem que eu coloquei para vocês, tem esses dois tipos de verbos. Isso é o passado simples, tá bom? Já no passado contínuo, observem ao lado, que é um tempo verbal utilizado para descrever ações que estavam acontecendo em um determinado período do passado. Então, quando eu digo para vocês assim, ela estava dançando. Então, nós vamos falar de uma ação que estava acontecendo, tá bom? Em português é o nosso gerúndio, que nós dizemos. Então, é aquela ação que estava ocorrendo em um determinado tempo no passado. Outro exemplo aí, nós estávamos tocando violão, tá bom? Então, o que é que estava acontecendo? Tocando violão. Isso é uma ação que estava acontecendo em um determinado tempo, no passado, certo? Aqui nós podemos observar a forma afirmativa, que nós temos as três formas, negativa e interrogativa também, para os dois tempos verbais. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a afirmativa. Só retomando um pouquinho do que eu já falei, nós temos dois tipos de verbos, que são os regulares e os irregulares. E vocês podem observar que nos regulares nós temos aquela estrutura que é fixa, nós colocamos o ED no final dos verbos, e os irregulares já tem uma forma padrão, certo? Então, é um pouco diferente do regular, né? Porque aqui nós temos uma forma padrão, ok, pessoal? Então, se atentem a isso. A frase que eu dei para vocês de exemplo, né? Eu comi um bolo ontem. Então, essa minha frase é uma frase afirmativa. Então, lembrem dela aí. Vamos para a negativa. A negativa, para a construção dela, nós precisamos lembrar do nosso amiguinho aí. Lembra que eu disse a vocês que é o nosso amiguinho, a gente vai chamar ele, que é o did. D-I-D. Então, ele é um auxiliar que nós vamos usar na negativa e na interrogativa. E ele vai nos ajudar a identificar que a frase está no passado simples. Então, observem como é que vai ficar a estrutura dessa frase. Nós teremos o sujeito da frase. Nós teremos o did, mas o not, porque é negativo, então a gente precisa colocar o not. O verbo da frase, o verbo principal e o nosso complemento, né? Que seria o restante da nossa frase, certo? Então, muito simples. Então, qual a diferença dessa para a outra que nós havíamos visto? Que na negativa, nós vamos usar o nosso amigo aí, o did, e o not, tá bom? Só isso. Então, se atentem a essa estrutura. Tem um exemplo aí do lado só para mostrar para vocês, que está dizendo assim, ó, ela não gostou
da professora de inglês, por exemplo. Então, ela não gostou. Observem que nós temos o nosso amiguinho aí que eu falei para vocês e o not, N-O-T, certo? Então, essa é a nossa estrutura para a forma negativa. E a interrogativa, nós observamos que vai chamar também o nosso amigo de novo, que é o did, e agora ele vai ficar no começo da nossa frase, ou seja, antes do sujeito. Então, nós vamos ter o did, mais o sujeito, mais o nosso verbo principal e o nosso complemento da frase. Então, observem aí ao lado como é que vai ficar. A pergunta, ela gostou da professora de inglês? Então, foi aquela mesma frase que a gente viu anteriormente. Porém, aquela foi na negativa e agora na interrogativa, na pergunta. Vamos ao nosso passado contínuo. Então, vimos o passado simples, aquela estrutura, agora o contínuo, certo? Aqui nós temos a afirmativa, que foi aquele exemplo que eu já havia mostrado para vocês. Ela estava dançando. Então, esse é o nosso verbo, essa é a nossa frase na afirmativa. O que eu quero que vocês se atentem ao passado contínuo é os auxiliares deles. Por quê? No passado contínuo, nós temos o verbo to be e o ing no verbo principal. Observem aí ao lado dessa tabela que eu coloquei para vocês. Nós vamos ter agora dois auxiliares, que é o was, W-A-S, e o were, W-E-R-E. Então, tem esses dois auxiliares. Observem quando é que nós usamos um e o outro, né? O que vai diferir aí são os pronomes, certo? Alguns nós vamos usar was e outros nós vamos usar were, W-E-R-E. Então, a única diferença é essa. Observem a isso, certo? Então, quando você colocou o sujeito, colocou esse auxiliar, você vai colocar o verbo principal com ing. Observem no meu exemplo ao lado. O exemplo aí, ó, tem she was na imagem e tem a palavra dancing com ing no final. Então, o nosso verbo principal está com essa terminação, certo? Então, essa é a estrutura do nosso passado contínuo. Vem o sujeito, vem o nosso auxiliar, que é o verbo to be, e vem o ing no final do verbo principal. Isso é a forma afirmativa, ok? Vamos para a negativa e interrogativa para a gente concluir essa parte. A negativa desse tempo verbal, nós vamos precisar colocar o not do mesmo jeito do passado simples. Então, só precisa colocar o not. Observem aí embaixo o exemplo. Tem aí entre parênteses essa forma contraída, que é a abreviada, certo? Mas aí embaixo tem um exemplo para vocês. Eu não estava tomando chá noite passada. Então, vejam que nós temos o sujeito, nós temos o nosso auxiliar, que nesse caso é o was, W-A-S, e temos o not. Então, isso é a forma mais longa de escrever, digamos assim, porque entre parênteses tem uma forma contraída, ou seja, menorzinha, de escrevermos a palavra. Então, é outra forma. As duas estão certíssimas. E ao lado, nós temos a forma interrogativa. Na interrogativa é a mesma coisa que no passado simples. Nós trocamos de lugar. Então, agora, quem vai vir primeiro? O nosso auxiliar. Quem é nosso auxiliar? O verbo to be. Então, ele vem para o começo e, em seguida, nós colocamos o nosso sujeito. Aí tem a explicação da frase, né, a tradução dela, está dizendo assim. Eles estavam escutando música? Então, uma pergunta. Observem que nós colocamos na frase em inglês aí o nosso auxiliar, que foi were, W-E-R-E. Colocamos o sujeito, o verbo principal com ing e o complemento da frase. Certo, pessoal? Então, essa é a forma interrogativa. Observem que a estrutura é sempre a mesma, tá bom? Então, na negativa eu coloco o not e na interrogativa nós trocamos de lugar. Só isso. Vamos lá ao nosso outro assunto. Nós vimos também conjunções de causa e consequência, que em inglês nós falamos cause and effect, como vocês observam aí, que seria a de causa e consequência. Então, só para vocês relembrem aqui, nós vimos que as conjunções de causa, né, são aquelas que, por exemplo, na imagem, está aí a chuva. Então, a chuva é a causa
E nós temos os efeitos. Quais são os efeitos? Né? Pode surgir um arco-íris depois que chove muito, pode ter um alagamento aí, tá vendo? Enchente, vai regar as plantas. Então, isso é o efeito, tá bom? Então, nós observamos essas conjunções, nós aprendemos elas. E aqui eu queria mostrar para vocês algumas dessas conjunções. Primeiro são as de causa, que nós temos como exemplo o porquê, que em inglês tem aí na imagem o nome because, que significa porquê. Já aí ao lado tem a conjunção portanto, que nós falamos therefore, T-H-E-R-E-F-O-R-E. Então, se fala dessa forma aí, se escreve também dessa forma e significa portanto. Aqui como uma conjunção de consequência, tá bom? Que nós falamos effect em inglês, como está aí no título. Nós temos como exemplo o that, que é muito, muito usado em inglês, então preste atenção nele, que significa que. Aí ao lado nós temos outros exemplos, que é o such that, e embaixo dele tem o so that, que vai ter como significado de modo que. E por último, no círculo aí nós temos a palavra so, que vai ter como significado tão ou então. Uma observação que eu coloquei é que vocês se atentem porque ela também pode ser uma conjunção de causa, tá bom? Depende aí do nosso contexto. Então, ela aí é um coringa, serve para os dois, tá bom? Mas aí dependendo do nosso contexto. E tem como esse significado, tão ou então. Então, isso são nossas conjunções de causa e consequência. E o nosso último assunto, para que nós possamos concluir também aí, na verdade, né, esse outro, nós temos mais dois aí para a gente concluir. Esse terceiro, na verdade, desculpa, é sobre as expressões que vai nos mostrar uma conduta, né, de polidez, ou seja, daquela pessoa que tem um posicionamento gentil sobre alguma coisa, que vai expressar seu posicionamento de forma educada. Então, nós vimos aí as expressões, observem que eu coloquei para vocês algumas que nós aprendemos. A primeira aí, tem embaixo aí no quadradinho para vocês, my point of view is. Essa frase tem como significado, meu ponto de vista é, e aí você vai dizer seu ponto de vista, tá bom? Então, quando você tem algum posicionamento sobre algo, você não vai falar de uma forma rude. Você vai explicar direitinho, né? Então, pode falar dessa forma. Do outro lado, tem aí outra frase que vai dizer I'm sorry, but, depois da vírgula nós temos esse but, I just, e na segunda linhazinha aí, digamos assim, nós temos can't agree, que tem como significado lamento, mas eu não posso concordar. Então, é quando você não concorda com a pessoa, mas você vai dizer, né, desculpa, eu lamento, mas eu não posso concordar, eu penso de outra forma. Então, é uma forma educada também de você colocar o seu posicionamento. Para a gente concluir essa parte dos posicionamentos, nós temos essas outras duas, que vai falar, essa primeira aqui, I agree with you to a point. Frase completa aí para vocês. Tem como significado, eu concordo com você em um ponto. Então, em certo ponto eu concordo com você, tá bom? Então, esse é o nosso significado dessa frase. E aí a última, nós temos I'm not sure it's the best idea. Ela vai ter como significado, eu não tenho certeza, que é a melhor ideia, tá bom? Então, observem que são frases que vão nos expressar, né? Vai mostrar o que a gente está sentindo sobre algo de uma forma educada, tá bom? Então, lembrem disso aí também. São frases para que vocês possam expandir o vocabulário de vocês. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa revisão, tenham compreendido aí bem direitinho, tá bom? E eu quero deixar nossa frase do dia aqui por último para vocês, que vai dar um incentivo também aí para vocês realizarem a avaliação. Nossa frase diz assim: Keep calm
and have good test. Foi a última parte aí. O que quer dizer nossa frase? Mantenha calma e tenha um bom teste. Então, eu espero que vocês tenham uma boa avaliação aí, uma boa prova, né? Fiquem calmos, respondam devagarzinho aí, analisando as questões direitinho, para que todo mundo tenha uma boa nota. Tá certo, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado da nossa revisão. Até a próxima!